Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que escutam esse podcast. Eu sou Isla Caroline e esse é o podcast A Importância da Química Orgânica na Vida Moderna. Nele, eu estarei apresentando com minha colega de curso, Girleide Alves. Olá, somos estudantes do curso de Licenciatura em Química da Universidade do Estado da Bahia e o nosso podcast foi desenvolvido para conhecer mais sobre a importância da química orgânica na vida moderna. Bom, nós duas apresentaríamos esse podcast como entrevistadas e apresentadoras. E aí, vamos começar dizendo o seguinte: o termo orgânico, para ser utilizado na química orgânica, foi definido como um derivado da palavra organismo. Bem, logo no início dos estudos da química, essa área foi dividida em duas. A orgânica, que na época passada era denominada como a área que estuda os elementos criados a partir de organismos vivos, e a inorgânica, que estudava os elementos criados a partir de matérias não vivas. Antigamente, acreditava-se que os compostos ditos orgânicos eram criados apenas a partir de organismos vivos. Teoria essa chamada de teoria da vida. Essa ideia foi confirmada por diversos pesquisadores da época. Entretanto, o pesquisador Frederick Wöhler realizou um experimento a fim de comprovar que essa teoria era uma teoria equivocada. O experimento feito por ele foi a transformação de cianeto de amônio em ureia através de uma reação endotérmica, ou seja, ele sintetizou um composto orgânico que era encontrado apenas na urina e no suor dos animais a partir de um composto inorgânico. E foi assim, comprovando que era possível transformar uma matéria não viva em um composto orgânico, que o experimento de Wöhler foi um experimento extremamente importante para os estudos atuais da química orgânica, que deixou de ser a química que realizava estudos de elementos criados a partir de organismos vivos para ser os estudos dos elementos que contêm carbono. Onde a química orgânica está presente no dia a dia? Bom, podemos considerar que a química orgânica é de extrema importância na vida de nós, seres humanos. Algumas pessoas, por conta de informações incorretas e ou informações equivocadas, acreditam que a química é responsável pelos poluentes que agridem o meio ambiente e por outras diversas substâncias tóxicas. O que não sabem é que a química está presente no nosso cotidiano. Também, como forma de estudar a preservação do meio ambiente, e um ótimo exemplo sobre isso é a química verde, que busca defender a ideia que não devemos utilizar solventes tóxicos ou que possam atingir o meio ambiente. Inclusive, aconselham às indústrias que, caso não seja possível utilizar solventes nessas condições, por falta de alternativa, né, questões financeiras, que utilizem o que menos possa agredir o meio ambiente. O que as pessoas não sabem também é que a química orgânica está presente em diversas partes do nosso cotidiano. O nosso organismo, por exemplo, conta com vários compostos orgânicos, como as proteínas, né, que em sua estrutura contém carbono, os carboidratos e os lipídios, elementos importantes para o fornecimento de energia ao nosso organismo e que são formados por oxigênio, hidrogênio e principalmente o carbono. E é considerando o fato de que a química orgânica é a área que estuda os compostos que possuem carbono em sua estrutura, que podemos dizer que essa está presente em nossa alimentação diária, já que o carbono está contido na maioria das comidas. Bom, por que a química orgânica é importante? Porque essa área nos ajuda a ter uma melhor compreensão dos compostos presentes no nosso organismo, porque em tudo ao nosso redor podemos ver os elementos orgânicos, seja nos medicamentos, os álcools, os plásticos, os detergentes. Você sabia que vários elementos da natureza contam com carbono em sua estrutura? Exatamente. É possível encontrarmos carbono na Terra, na atmosfera, no mar e também, como já dito anteriormente aqui por nós, em nós, seres humanos. E em boa parte da nossa alimentação também. Podemos encontrar o carbono também em todas as regiões do corpo dos animais, já que o carbono está presente na composição das células. E é por conta de tudo isso que muitos cientistas afirmam que o carbono é fundamental para a manutenção da vida na Terra. Onde se aplica a química orgânica? A sua aplicação torna-se presente na grande maioria dos medicamentos, vários pesticidas, fibras testes e polímeros e corantes,
Apesar de atualmente ser de difícil obtenção laboratorial, muitas substâncias ainda são obtidas de animais e plantas. No laboratório, boa parte das substâncias orgânicas são retiradas de organismos vivos, como, por exemplo, no ambiente marinho, grande fonte de produtos orgânicos estudados e depois sintetizados. O jeans que todo mundo gosta, o pigmento que é o índigo, que é um corante azul, que antigamente era obtido de plantas, mas hoje sua aplicação é industrial e a grande parte é obtida não da fonte natural, devido à sua demanda mundial. Qual o papel que a química orgânica exerce? Qual o papel que a química orgânica exerce? Qual o papel que a química orgânica exerce? Então, é exatamente no papel que a química orgânica exerce que a gente vai entender a importância da química orgânica na vida moderna. Atualmente, a maior parte dos compostos orgânicos podem ser produzidos através de uma síntese. E o que seria essa síntese? Seria exatamente o processo de transformação de moléculas através de reações químicas, né? Para conseguir produzir uma outra molécula, que no caso seria algo necessário naquele momento. O processo da síntese ela ocorre também porque alguns compostos orgânicos necessários, se tivesse que ser obtido através do isolamento de fontes naturais, por exemplo, seria um processo inviável financeiramente falando. E é por isso que vários compostos orgânicos são obtidos através da síntese e, nesse sentido, podemos obter um composto igual aos existentes nos organismos vivos ou ainda um composto semelhante, que nesse caso seria um derivado, mas que apresentará melhor aplicação que o composto original. Um exemplo de síntese que eu gostaria de citar aqui é o da cafeína. A cafeína, também conhecida como trimetilxantina, é classificada como alcaloide, que seria uma substância que pode ser extraída das plantas e pertence ao grupo das xantinas. A cafeína exerce um papel extremamente importante para nós seres humanos, pois atua no sistema nervoso central, estimulando a função cerebral, né? Aumentando a atenção, combatendo o cansaço físico e mental e afins. Mas devemos ressaltar que a cafeína pode ser uma droga que causa dependência física e principalmente psicológica. E por isso é recomendado que deve ser feito um uso moderado da mesma. Bom, a química orgânica e seus significados influenciou? A química orgânica está sendo definida em função do seu objeto de estudo. Então, hoje deveriam ser denominados de química dos compostos de carbono. Para que esse estudo se torne mais importante, não esqueça de fazer uso constante do estudo das ligações químicas, estruturas e propriedades dos compostos orgânicos, caneta e papel para anotar e notas mentais, no das ligações iônicas e covalentes, de moléculas polares de cadeias carbônicas. E é por esses tantos motivos que a química orgânica tem uma grande importância na vida moderna e nas transformações do cotidiano. Finalizamos aqui o nosso podcast. Obrigada a todos.